Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja indo bem. Nesse vídeo que eu gravei aqui para vocês, nós iremos trabalhar sobre a pré-história, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de pré-história, reforçando alguns conceitos que não foram muito trabalhados. Então, nosso objetivo é fazer essa revisão para posteriormente iniciar o conteúdo novo, tá? Então, esse é o nosso objetivo nessa aula. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a pré-história ela é o período que vai desde o surgimento dos seres humanos até a invenção da escrita, ok? É o período mais extenso da história da humanidade. E é um dos períodos que os pesquisadores têm menos informações, né? Porque eles não tinham escrita, então não temos documentos escritos sobre esse período. Isso significa que eles não tinham história, né? Que é a conceituação aqui do pré, que seria antes da escrita? Não, tá? Então, por mais que eles não tinham escrita, eles tinham uma história, eles foram construindo suas culturas, ok? Então, dentro da pré-história, aconteceu a evolução humana. Então, vocês viram um vídeo no qual tratava dessa questão do evolucionismo, procurando enfatizar que nós não viemos do macaco. Então, eu acredito que vocês já escutaram isso. A gente veio do macaco. Mas, na realidade, não é bem isso, ok? Então, nós e os macacos temos um ancestral comum, certo? Porque tanto nós quanto os macacos atuais evoluímos, passamos por um processo de evolução. E no processo de evolução humana que aconteceu durante essa pré-história, uma das principais mudanças foi o bipedismo, tá? O que é o bipedismo? É a capacidade de andar ereto sobre as duas pernas. Por quê? Antes dessa evolução, os primatas, né, os nossos primeiros hominídeos, eles andavam como um macaco, então eles utilizavam as mãos para andar. Só que ao longo do tempo, por questões impostas pela natureza, eles passaram a andar mais ereto, né? E isso foi ao longo do tempo, foi se tornando uma característica importante para a evolução, né? Os que tinham essa capacidade foram sobrevivendo no meio ambiente. Por que então esse bipedismo foi tão importante? Porque as mãos ficaram livres para pegar as coisas, ok? Se as mãos ficaram livres para pegar, eles podiam também fazer instrumentos, certo? E com isso, como eles não precisavam mais usar o maxilar para carregar os objetos, o maxilar foi diminuindo e abriu espaço para a caixa craniana crescer, o que desenvolveu ainda mais as capacidades intelectuais dos seres humanos, inclusive da fala, ok? Então, essa é a parte importante, tá? Do bipedismo, desse evolucionismo durante a pré-história, que foi importante para a sobrevivência humana durante esse período. A pré-história, como a gente viu, ela é dividida em vários períodos. Os que a gente mais estuda é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Beleza? Vamos lá, então, relembrar o Paleolítico. No período Paleolítico, os seres humanos, eles não sabiam produzir o próprio alimento, tá? É o período mais antigo lá da pré-história, que vai desde o surgimento dos homens até a invenção da agricultura. Então, nesse período, que significa período da pedra lascada, os seres humanos faziam instrumentos de pedra lascada, por isso que ele tem esse nome. Eles batiam uma pedra na outra, né? Com as mãos que ficaram livres, eles conseguiam fazer esses instrumentos. Era um período que eles viviam nas cavernas, ainda não sabiam dominar o fogo, então foram aprendendo ao longo do tempo a fazer isso, né? Tanto a pegar o fogo que eles encontravam na natureza, quanto a produzir o fogo. E nesse período, como eles não sabiam produzir o próprio alimento, eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Quando o alimento ficava escasso no lugar que eles estavam, eles tinham que se mudar constantemente, por isso que eles eram nômades, ok?
Esse nomadismo, ele proporcionou a dispersão dos seres humanos pelo mundo ao longo desse período. Então, eles eram nômades que migravam constantemente de lugar. Ao longo do tempo, esses seres humanos, claro que não foi em todos os lugares ao mesmo tempo, mas lá na região da Ásia, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, os primeiros grupos humanos desenvolveram a agricultura, porque eles observavam a natureza, viam que às vezes caía uma sementinha e nascia uma planta. Então eles começaram a fazer isso intencionalmente, certo? Com a intenção de produzir os alimentos para eles. Isso foi uma revolução, certo? Chamada até de revolução agrícola. Por quê? Porque transformou a vida desses seres humanos que conseguiram desenvolver essa capacidade. Afinal, eles não precisariam mais ficar se deslocando, Eles não deixaram de ser nômades. Então, eles se tornaram sedentários. O que significa isso? Que eles tinham uma moradia fixa por causa do desenvolvimento da agricultura. Como eles tinham uma moradia fixa, eles passaram a viver em aldeias, certo? Então, eles deixaram lá de viver nas cavernas, passaram a viver em grupos maiores nas aldeias e foram melhorando as técnicas. Inclusive, os instrumentos continuaram sendo de pedra, mas de pedra polida e não mais lascada. A pedra polida, ela era mais forte, ela tinha mais resistência que a pedra lascada, ok? Em relação à idade dos metais, a gente não tem uma mudança muito brusca, Na realidade, eles vão continuar vivendo em grupos, em aldeias. Essas aldeias vão aumentando de tamanho e passam a ser vilas até se tornarem cidades. Mas, na realidade, a cidade não é só um aumento do tamanho, tá? Ela tem várias mudanças na estrutura, principalmente na estrutura de poder, que é o que vocês vão ver na videoaula dessa semana, que tá lá no site. Então, na Idade dos Metais, esses seres humanos descobriram os metais na natureza, começaram a fundir esses metais com o fogo e construíam instrumentos com metais. Esses instrumentos de metais, eles tinham uma potência muito maior, e uma capacidade de produção agrícola muito maior do que os de pedra. Então, foi também uma mudança importante para melhorar a condição de vida dessas pessoas, principalmente para produzir mais alimentos para eles, A produção agrícola aumentou. A capacidade deles de produção agrícola, de artesanato, foi ampliada com esses instrumentos. E aí, o que a gente tem? Para ter agricultura, eles precisavam de água. Então, essas aldeias, essas vilas e essas futuras cidades, elas vão se desenvolver próximas aos rios, certo? Os rios eram essenciais. Tanto que as primeiras sociedades, a Mesopotâmia, o Egito, as primeiras civilizações que tiveram mais importância, elas são chamadas de sociedades hidráulicas, porque eles tinham necessidade de controlar os rios, de fazer obras públicas para o controle dos rios, para que eles pudessem utilizá-los de uma maneira mais eficaz, certo? E com isso, a gente tem aí, quando eles começam a viver em cidades, que é uma mudança um pouco mais estrutural, aumenta a população e eles vivem em cidades, a gente tem aí o início das civilizações, que acaba sendo um conjunto aí de práticas culturais, religiosas, de povos que tiveram uma importância para a nossa formação ainda hoje, certo? Então, pessoal, é basicamente isso que eu gostaria de reforçar com vocês. Espero que tenha sanado as dúvidas que vocês tenham. Assistam a esse vídeo, anotem as dúvidas que ainda ficaram para a gente conversar na nossa live de sexta-feira. Um beijão, até mais!